Salve galera, beleza? Como vocês estão? Mano Ed na área e no vídeo de hoje eu trago para vocês o teste do Xeon 2690V4 com Hyperthreading desabilitado no COD Warzone, galera. A ideia aqui é que eu já soltei um vídeo há uns dias atrás testando em 7 jogos, deles era o Warzone, pra gente ver se vai dar alguma diferença, né, de FPS com HT habilitado ou desabilitado. Eu não vou fazer um vídeo lado a lado, porque aí tem toda a complexidade, né, de comparar em momentos exatos e tudo mais. Então, é só para vocês terem uma base, né, uma referência. Servir de referência de apoio aí para quem está tentando montar um PC com essas configurações. Nossa RX 7600 da Gigabyte, com 3 fãs, plaquinha massa, 32 GB de memória rodando a 2400 MHz, beleza, galera? Dois pentes de 16 e o SSD NVMe. O desempenho foi bastante satisfatório, né, galera? É interessante a gente ver um processadorzinho mais simples dando conta do recado, né, e conseguindo nos proporcionar um desempenho bastante aceitável nesse game, né? Então, eu recebi alguns comentários em vídeos anteriores. Pô, você tá feliz que você tá matando bot? Não, mano, não tô feliz que eu tô matando bot, não. Eu tô feliz de poder jogar esse tipo de jogo com hardware, né, com um processador, com uma placa-mãe mais básica e que outras pessoas conseguem ter acesso a um PC desse hoje em dia, justamente por conta da questão do preço, né, galera? Então eu gosto bastante do Xeon, porque o Xeon tecnicamente democratizou aí a tecnologia pra galera, porque se fosse depender aí do cara juntar 5, 6 mil reais pra montar um PC, ninguém tava jogando, inclusive eu, né, galera, que eu comecei com o Xeon também, e nessa nova fase, né, há uns anos atrás, 2018, 2017, 2018 ali eu comecei com o Xeon X99, 2017 eu tava usando aquela workstation da Dell, a T3500 com o Xeon W3690, se eu não me engano é X56, X56 ou X59, LGA 1366. Galera, tem história para contar nisso daí. Então eu gosto, né? Eu fico feliz de saber que outras pessoas vão conseguir gastar um pouco menos e conseguir jogar uns joguinhos aí, né, galera? Porque do jeito que as coisas andam, tudo muito caro. Os jogos aí batendo 400, 500, agora o GTA aí 600 reais, um absurdo, né? Então tá ficando tudo difícil. E se o hardware continuar disparando como vem acontecendo, né? Memória, armazenamento, agora as placas de vídeo, lascou. Daqui a pouco a gente não consegue montar mais nada, já tá extremamente difícil, né? E é péssimo se o PC padrão aí para nós brasileiros aí gamers, né? Se tornar algo de luxo. É triste porque aí vai afastar mais pessoas, né? Dessa área de tecnologia. Quanto mais distante você está disso, mais para atrasado você fica, né? Porque hoje o mundo roda em torno de tecnologia, depende da tecnologia, né? Então é muito triste a gente ver o que está acontecendo no cenário atual. Então eu fico contente quando eu monto aqui um kitzinho, pego seja uma RX 580, uma RX 7600, uma RX 590, monto aqui, coloco as memórias, saio jogando com uma plaquinha aí mãe de 300 reais, às vezes a gente consegue comprar até mais barato que isso em promoções, um processadorzinho de 150, de 100, de 80 reais, proporcionando aí uma jogatina maneira e proporcionando felicidade aí de uma maneira geral, né, galera? Para quem tá procurando o seu primeiro PC aí sem ter que gastar um rim para isso, né? Podem falar o que for, eu sei que tem um monte de gente aí que é hater de Xeon, mas os caras têm que entender que com o preço dele, do kit, né, placa-mãe e processador, você não consegue arrumar nada melhor que entregue mais performance nessa faixa de preço, né? Então se a gente colocar aqui o 2690, que às vezes ele aparece aí por volta de 100 reais já com os impostos, e uma placa-mãe de 300, o que você vai achar aí por 400 reais que entrega essa performance? É muito difícil, né? É muito difícil. Ah, não, mas tem um kit de 1.000, mas tem um kit de 2.000, beleza, cara. Se o cara consegue juntar, né, tem uma sobra, uma gordura aí que permita para ele juntar 1.000 reais por ano, então sei lá, se ele junta aí 100 reais quase por mês aí, imagina quantos anos ele não vai levar para montar um PC de 5.000, né? No mínimo aí 5 anos, né, galera? Então é bem difícil, o Brasil tem várias realidades, né, então eu fico bastante feliz quando eu trago uma configuração dessa daqui, vocês gostam, né, dos testes, apoiam, dão essa moral aí, eu vou continuar trazendo esse tipo de vídeo.
Vamos ver se em breve a gente consegue fazer umas lives também, eu testando ao vivo ali com vocês, jogando, a gente pode entrar no mesmo lobby aí, fazer uma brincadeira, vai ser legal. O importante é continuar mostrando que mesmo com um hardware mais simples, né? Muita gente falava antigamente, essas placas-mãe chinesas, esses processadores e que dá problema e blá 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 blá. E a galera usando o Xeon a roda aí porque é o que dá, né? A galera não entende a realidade do que é necessário, do que você precisa fazer, né? Porque tem gente que não consegue compreender e não adianta explicar, né, galera? Por mais que a gente mostre, pô, cara, o cenário é difícil, tá? A galera parece que não tá inserida nessa bolha, né? Tá inserida em outra bolha e tá tudo certo, cada um na sua. Mas é importante salientar que nem todo mundo tem condições de montar um super PC, né? E que o Xeon salvou e salva muitas pessoas. Inclusive, se o Xeon salvou você, deixa aí nos comentários. Ele me salvou. Quando eu precisei, ele tava lá, meu PCzinho com o Xeon rodando, na época com RX 570. E, cara, foi um alívio ali, um pouco antes da pandemia e depois no começo da pandemia. Me salvou porque era o que eu tinha condições de ter naquele momento. E, pô, fui muito feliz com 2620 V3, foi o primeirozinho que eu tive. X99 e depois eu peguei o 2640 V3, fiz o lock do Turbo Boost, porra, e aquela máquina ali me fez feliz durante muito tempo, galera, até chegarmos aí em 2024, eu decidi abrir o canal e tudo mais e começar a fazer os vídeos aí pra vocês, mas eu já trabalho com isso daqui há mais de 25 anos aí, então já tenho, né, bastante conhecimento na área e sei o quanto é difícil, né, montar as coisas aqui no Brasil, você ter um console, enfim, é tudo muito caro, sempre foi, né, não é agora, não é de agora, né, que os preços estão desse jeito, mas de qualquer forma, né, a gente ainda tem como escapar do PC aí nos Xeons que salvam a gente aí com as RX 580, beleza? Então, vou deixar o restante dos testes aí para que vocês avaliem. Deixa aí nos comentários se o Xeon te salvou, se você curte o Xeon, se você tem um kit Xeon, se você está pensando em montar um kit Xeon, principalmente agora durante essa crise aí, né, galera? É interessante ficar atento porque os preços estão disparando e do jeito que tá aí, daqui a pouco a gente tá pagando aí na placa de entrada R$ 5.000. E aí lascou, porque quem vai comprar isso daí, né, galera? Não tem como. Vai tirar um monte de gente do mercado, né? Infelizmente. Beleza? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do desempenho. Se vocês gostam de jogar Warzone, se jogam aí com o Xeon, se vocês têm um desempenho parecido, beleza? Pra gente trocar aquela ideia, hype, deixa o like, comenta, compartilha. Tamo juntos e até o próximo vídeo. E lembre sempre, Xeon é o poder. Inimigo eliminado. Usa o mapa tático para achar o resto deles.
Ainda tem 5 esquadrões ativos na AO. Tô trocando Agora é top pente. 3, não baixa a guarda. Tem 3 esquadrões ativos.